E o adversário ele é surdo, irmãos. Satanás ele é astuto. Né? E por pouco nós não conseguimos ir. Né? Começou a dar uns enroscos lá na empresa. Eu falei, meu Deus, mas hoje eu ia lá na igreja conhecer essa linda igreja, essa igreja linda, glória a Deus. Mas deu tudo certo, nós estamos aqui. Né? Porque é a obra de Deus, Ele é o dono da obra, o dono das nossas vidas. Louvar a Deus também pela vida do missionário que ali está. Temos uma comunhão muito boa. Sempre estamos ali, né, com o pastor Lindomar, e é uma bênção de Deus, né, revê-lo, né, nessa noite. Quero louvar a Deus também, né, pela vida dos pastores, o pastor Jefferson, né, que é o presidente, né, já me informaram que ele está no trabalho, né, e também o pastor, o segundo presidente, né, o pastor Raimundo, né, esse jovem elegante, né, sempre que nós estamos ali, a Nicole falou assim, pai, na sexta-feira os jovens foram cooperar, eu acredito que foi o pastor Raimundo, né? O pai acabou o culto, o pastor pegou lá para dar a bênção apostólica, ele pôs fogo na igreja, de novo, a glória desceu. Eu falei, o pai estava quebrado, não pôde estar lá pulando também nesse fogo, né? Então eu sou grato a Deus pela vida, né, dos pastores. Eu, mencionando o nome dos pastores presidentes, eu quero aqui saudar todos os obreiros, pastores, né, dessa tribuna. Bem, irmãos, eu vou ser breve, né, vou ser rápido, mesmo porque eu sou pastor, né? Eu não sou pregador. Sempre os irmãos estão acostumados, né, vir aqueles pregadores do fogo, né, que hoje talvez, né, vai ser mais uma palavra de reflexão. Né? Pastor que cuida de igreja, ele é um pouco travado, né? A gente se policia, né? Eu falo lá para os irmãos da igreja que às vezes há vontade de correr, e quando a vontade vem, eu falo, peraí, eu não posso correr, né? Tem os irmãos que são conservadores, eles não vão entender, né? O pastor está correndo na igreja, mas quem sabe hoje, não estou na minha igreja, quem sabe hoje, né? Morrer de corpo. Irmãos, eu quero pedir perdão para a igreja, para os pastores, porque eu não sabia o tema, e eu não vou ser, né, fiel ao tema proposto, né, da campanha, né? Mas Deus colocou uma palavra no meu coração nessa noite, né? Eu quero convidar aqui, se puderem, abrir as nossas Bíblias, Isaías, capítulo de número 38, nós vamos ler alguns versos desse capítulo. A igreja só com uma palavra, irmãos, muito conhecida. Creio, né, que todos aqui, né, já ouviram, já leram, mas Deus ele sempre tem algo a nos mostrar, nos ensinar através da sua palavra. Isaías capítulo número 38, a partir do verso 1, vai nos dizer assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse assim: diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bem, até aqui, irmãos, pode se assentar dando glória. Eu, quando eu entrei aqui, eu senti, a graça do Senhor nos louvores. Como é bom ter músico na igreja, estamos na carência, quando você orar, irmãos, apresenta, a Debras, Campo São Caetano ali de São Jorge, para Deus enviar músico, irmãos. Nós estamos numa luta com músico ali, tem uma orquestra maravilhosa, mas os músicos, da banda ali é só graça, Quando eu cheguei aqui, que eu vi esses meninos, falei: Jesus, que bênção, que coisa maravilhosa, E nessa noite Deus me deu essa palavra, irmãos, E essa palavra é uma palavra tão conhecida, Nossa, tão lida, tão meditada, mas eu tenho convicção que nessa noite Deus tem algo reservado para mim, para você, através dessa palavra. A Bíblia vai dizer que o rei Ezequias ele recebe o profeta Isaías,
E a profecia que Isaías traz ao rei naquele dia não foi aquilo que talvez o rei queria ouvir, não é? Mas a Bíblia vai dizer que quando Isaías profetiza que haveria morte, que o rei iria morrer, é interessante que o rei ele vai orar a Deus. Ele vai fazer aquilo que nós fazemos como hábito, como costume e como a nossa obrigação. Na hora da adversidade, nós clamamos ao Senhor. E o que me chama a atenção dessa palavra, nesse texto, é que o rei, quando ele vai orar, irmãos, ele começa a relatar, contar sua história, sua trajetória a Deus. E uma das coisas que me chama a atenção nessa oração do rei Ezequias é quando ele se volta a Deus e ele fala a Deus sobre o servir, sobre a sua vida diante do Senhor, e ele vai dizer para Deus que ele servia a Deus com verdade, não é? O rei Ezequias era alguém sincero, e quando nós somos sinceros diante do Senhor, quando nós temos sinceridade diante do Senhor, quando a adversidade vem, quando a luta vem, quando a perseguição vem, e nós clamamos a Deus, irmãos, nós temos o direito de falar: Deus, aleluia, eu andei em sinceridade com o Senhor. Deus, eu tenho crédito no céu. Deus, entra nessa peleja comigo, irmãos. E Deus, ele vai olhar a minha e a sua trajetória, e ele vai ver que realmente nós éramos sinceros diante dele, e ele vai nos dar vitória diante daquela dificuldade. Mas olha que coisa maravilhosa. O rei Ezequias, ele é filho, né, do rei Acaz. E a Bíblia vai dizer que o seu pai não foi um bom rei. Quando Ezequias assume o trono, a Bíblia diz que ele pega o trono, ele pega o povo que já não estavam mais prestando culto a Deus. A Bíblia diz que a primeira coisa que Ezequias faz é estabelecer o culto a Deus, é trazer o povo, né, se voltar a adorar a Deus novamente. Quando Ezequias ele traz a adoração, ele traz o culto de volta, a Bíblia diz que as coisas começam a acontecer, a Bíblia diz que o povo começa a prosperar, a Bíblia diz que o povo começa a crescer, e Deus tem uma palavra para alguém aqui nessa noite, aleluia. Você não entrou aqui em vão, você não veio aqui simplesmente por conta de um convite, você veio aqui prestar culto a Deus, aleluia. E quando nós prestamos culto a Deus, aleluia, o céu ele se move ao nosso favor, aleluia. E a palavra vai dizer, irmãos, que Deus começa a prosperar. O reinado de Ezequias é diferente do reinado do seu pai, e isso tem chamado ou chama a atenção dos reis vizinhos. Isso chama a atenção de um rei perverso. E a Bíblia diz que ele põe um propósito no seu coração. A Bíblia diz que Senaqueribe, rei da Síria, ele decide que ele vai tomar Judá. Ele decide que ele vai tomar o reino que está sobre as mãos ou sobre os cuidados de Ezequias. E a Bíblia diz que ele acampa o seu exército em volta da cidade. A Bíblia diz que ninguém entra, ninguém sai. A Bíblia diz que ele manda, né, o seu emissário, ele manda aquele que vai confrontar o rei Ezequias. E o texto diz que esse homem, por nome Rabsaque, ele começa a afrontar, ele começa a questionar, ele começa a trazer medo, a trazer desespero para o povo. O rei Ezequias, vendo essa situação, a Bíblia diz que ele envia também os seus emissários. E quando aqueles homens chegam diante do emissário ali, do rei da Síria, a Bíblia diz que eles começam a conversar, e eles fazem um pedido para que ele não venha conversar, ele não venha proferir palavras na língua judaica, na língua em que os povos ali pudessem entender. E a Bíblia diz que o adversário ele começa a afrontar, ele começa a proferir palavras, e o povo começa a ouvir aquelas palavras, e o povo começa a desanimar, o povo começa a entrar em desespero. Irmãos, muitas das vezes, aleluia, o adversário ele tem tentado lançar palavra de desânimo sobre as nossas vidas. Muitas das vezes o adversário ele tem tentado fazer com que eu e você viemos todos desanimados, distanciados da casa do Senhor, da presença do Senhor. Mas Deus reservou essa noite para dizer para mim e para você, aleluia, que não é uma palavra contrária que vai fazer com que você
está aqui na próxima segunda-feira. Não é uma palavra contrária que vai fazer com que você desistir de começar e findar a próxima campanha, porque o Deus de Ezequias está aqui nessa noite, e Ele está dizendo para alguém: eu estou acrescentando na tua vida, porque eu sou o Deus que acrescento nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, ela vai dizer que o rei da Síria envia cartas, e as cartas chegam até Ezequias. E quando Ezequias ele pega essas cartas, a Bíblia diz que ele coloca um propósito no seu coração. Ele pega os mesmos comissários que foram até o emissário do rei da Síria, e eles o enviam até o profeta. Aleluia. O momento é de desespero, o momento é de angústia, pastor. O momento talvez é até de desistência, aleluia. Mas naquele lugar tinha profeta, aleluia. Quem sabe alguém entrou aqui preocupado, quem sabe alguém entrou aqui até mesmo pensando em desistir. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Aqui na Igreja do Brasil para Cristo tem profeta, tem homem de Deus, tem mulher de Deus, e eu não tenho dúvida que você vai sair daqui nessa noite melhor do que você entrou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra é de afronta, a palavra é de desânimo. Mas aquela nação tinha um Deus que cuidava deles. Aquele povo tinha um Deus que zelava por ele. E talvez a tua família não te valoriza. Talvez o teu vizinho não te valoriza. Talvez lá no teu trabalho não te valorizam. Mas tem um Deus que cuida de você. Mas tem um Deus que te valoriza. Mas tem um Deus que tem bênção para você nessa noite. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que o rei da Síria ele vem disposto a destruir, ele vem disposto a acabar, ele vem disposto a matar. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando as cartas chegam, quando a notícia chega até o profeta Isaías, a Bíblia diz que o profeta ele recebe a notícia, aleluia. Isso me chama a atenção, porque Ezequias está orando, o povo está em jejum, o povo está clamando, o povo está angustiado, o povo está em desespero. Mas quando a notícia chega até o profeta, aleluia, o profeta está tranquilo, o profeta está confiando no Deus que o chamou. E talvez o momento que você está atravessando é momento de desespero, é momento de choro, é momento de angústia, mas Deus reservou essa noite para dizer para você: descanse o teu coração, aleluia, que o Deus do rei está aqui nessa noite, o Deus do rei Ezequias está aqui nessa noite para dizer para mim e para você: não temas, não se preocupe, aleluia, essa peleja não é sua, aleluia, Deus vai pelejar por você nessa noite, aleluia. E a palavra diz, irmãos, que a fala do profeta foi: manda dizer para o rei Ezequias ficar em paz, porque ele não vai pelejar, ele não vai nessa batalha, aleluia. O exército é grande, o exército sírio é numeroso, mas Deus é maior do que o exército da Síria. Deus é maior que o nosso problema, irmãos. Deus é maior que a nossa dificuldade, Deus é maior que a nossa luta. O deserto que você está atravessando, Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele é maior que esse deserto. Aleluia. Oh, Ramai, sai. São 185 mil soldados que estão dispostos a invadir, estão dispostos a matar, pastor. Mas Deus, Ele tem uma estratégia, oh Deus, Ele cuida de quem chamou, aleluia. Eu sempre falo lá na igreja: fique em paz, descansa o teu coração. Se você é crente de verdade, se você é fiel, e se foi Deus que te escolheu, essa prova não vai fazer você retroceder, essa prova não vai fazer você parar porque está preocupado. Coloca nas mãos do Altíssimo, porque quando nós colocamos na mão dele, a vitória é certa, o milagre acontece e o nosso adversário é derrotado. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto o povo está orando, enquanto o
Deus do céu, aleluia, ouviu a oração do rei. Deus do céu manda uma palavra através do profeta, e a palavra foi: olha, eles têm 185 mil, né? Tem 185 mil pronto para nos destruir. Pois é, não vai precisar levantar um escudo, não vai precisar levantar uma espada, não vai precisar levantar uma lança, porque eu vou enviar apenas um anjo, aleluia. Eu vou enviar apenas um anjo, e esse anjo vai entrar no arraial do inimigo e vai destruir nenhum por um, não vai ficar único. Ei, Deus está enviando anjos nessa noite, aleluia, e está dizendo para alguém aqui: descansa o teu coração, porque a tua vitória é certa. Descansa o teu coração, porque Deus está com você nessa peleja. Aleluia. E a palavra, irmãos, vai nos dizer, oh glória, que o anjo ele vem e ele entra no arraial dos sírios e ele destrói 185 mil homens armados, homens de guerra. A Bíblia diz que o rei da Síria, ele é obrigado a se retirar, ele é obrigado a fugir. Porque onde Deus chega, irmãos, aleluia, aonde a presença chega, oh glória, aonde a graça chega, aleluia, a angústia é obrigada a se retirar, irmãos. Aonde o dono da vida chega, aleluia, a morte é obrigada, aleluia, a bater em retirada. E nessa noite, aleluia, a palavra de Deus para alguém aqui é: Deus tem vida para você nessa noite. Deus tem vida para a tua casa nessa noite. Enquanto você está aqui de mãos levantadas, Deus está visitando os teus, aleluia. Não importa se eles estão longe, não importa se eles estão perto, aonde eles estiverem, a graça está alcançando eles nessa noite, aleluia. Quem sabe alguém entrou aqui, a oração foi: Deus, eu vou no culto hoje, Deus, eu vou na tua casa hoje, Deus, mas enquanto eu estou lá, cuida dos meus aqui, mas enquanto eu estou lá, cuida dos meus lá. E Deus nessa noite está dizendo para você que Ele está cuidando nessa noite, aleluia. Oh, Ramalha, Saia, Ramalha, glória. O rei vence, irmãos. Ezequias sai vitorioso, se levanta uma espada. Capítulo 37. Mas no 38, a palavra que vem para o rei é que ele vai morrer. Imagina agora alguém que acabou de vencer, pastor, numa peleja, sem precisar levantar uma espada. Mas agora a palavra para ele era: você vai morrer, coloca a tua carne em ordem, ajeita as coisas, porque tu morrerás e não viverás. Irmãos, dura é quando o médico, aleluia, você já passou no médico, já fez o exame, e quando o médico abre e você olha no semblante dele, você percebe que não vai vir coisa boa. O médico vai falar para você e você começa o coração a estremecer, você começa a suar frio, e daqui a pouco o diagnóstico é: olha, não tem jeito, o que eu estou vendo aqui vai ter que operar, olha, o que eu estou vendo aqui não tem o que fazer, olha, é maligno, olha, não tem o que fazer, vai fazer químio, vai fazer rádio, mas é só para enganar, porque não tem mais jeito, irmãos. Talvez a palavra do médico ela venha nos desanimar, aleluia, mas a última palavra não vem da medicina. O médico ele pode ser formado onde for, ele pode ter o curso que for, ele pode ter o tanto de ano que for de médico, mas a última palavra para nós que somos fiéis, ela vem do céu, aleluia. O médico pode dizer: não tem vida, vai morrer, mas se o céu não decretou a morte, irmãos, continue crendo, continue perseverando, continue sendo fiel, porque a tua vitória vai vir em nome de Jesus. Olha o que o rei faz. Pastor, você é o senhor. Desespero total. Agora você é fiel e não posso mentir. É chamar Raquel, Pedro e Nicolau: olha, vou morrer. Deus que falou no tempo, não tem jeito, irmão. Palavra vem de Deus, irmãos. Vamos, mas sabe o que o rei faz? A Bíblia diz que ele vira o rosto do papai. Mas isso aqui é para quem tem salvo com Deus, irmãos. Não adianta ser crente meia boca, não adianta estar no culto agora, hoje, e amanhã estar fazendo as coisas que o mundo oferece. Não adianta estar dando glória hoje e amanhã na escola, na faculdade, no trabalho, estar na rodinha de amigo, fazendo parte das coisas que crente não pode fazer, que não adianta virar rosto, não adianta ajoelhar, não adianta jejuar, não adianta subir, nada vai acontecer.
mas se for crente fiel, missionário, aleluia. Mas se for crente que tem saúde no céu, aleluia. Quando dobrar o joelho, aleluia, o céu vai começar a se mover. Quando começa a falar, Deus, aleluia. Deus, eu procurei andar em sinceridade. Deus, olha a minha vida, o que eu fiz. Deus, olha a minha trajetória. Glória. Eu não tenho dúvida, irmãos, e aqui eu encerro. O céu vai se mover em teu favor, aleluia. O céu vai trabalhar em teu favor, aleluia. Porque a palavra era de morte daqui a pouco, antes mesmo do profeta se ausentar do palácio. O mesmo Deus que falou vai morrer, o mesmo Deus que libera para não volta, aleluia. E fala para o meu filho, fala para o meu servo, que eu ouvi a oração da Lamaia, Saia, Lamaia. Deus está ouvindo a tua oração, as tuas lágrimas. Não tem sido não teu choro, não tem sido. Alguém pode até ter falado para que chora, para que ora, que tanta oração é dele. Deus tem contemplado as tuas lágrimas, Deus tem contemplado as tuas orações, aleluia. E o socorro está a caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pastor, mas era de morte. Lá fora, irmãos, aqui, o mesmo Deus que tem o poder de matar, o mesmo Deus que tem o poder de tirar a vida, é o mesmo Deus que está dizendo para alguém aqui nessa noite, eu Deus estou acrescentando é vida. Hoje é noite de vida, irmãos, hoje é noite de bênção.